E aí, povo santo e irrepreensível do Senhor, hoje eu estou aqui com vocês para dar uma palavra que mexeu muito comigo essa semana e eu creio que irá edificar grandemente e poderosamente a vida de vocês. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30, o apóstolo Paulo ele vai escrever para a igreja de Corinto a seguinte mensagem: se tem algo que eu tenho que me orgulhar, que seja nas coisas, que seja naquilo que demonstra ou que mostra a minha fraqueza. Quando Paulo ele escreve essa carta, quando Paulo ele escreve exatamente esse versículo, ele estava lidando contra uma opressão e contra uma oposição muito forte dentro da igreja de Corinto. Por quê? Alguns falsos mestres se instalaram no meio da igreja e começaram a degrinir a imagem de Paulo. Começaram a tirar todo o crédito do ministério apostólico que ele tinha, falando que ele era mentiroso, falando que ele era um cara que tinha duas palavras, porque ele prometia uma coisa, porém ele cumpria outra coisa. E aqueles homens, eles se orgulhavam daquilo que eles faziam, ou seja, pelas obras dele, pelos sacrifícios diários que eles tinham. E eles queriam destruir o ministério de Paulo com calúnias, com difamações, com coisas mentirosas. E Paulo, em toda a carta de 2 Coríntios, ele está se recomendando, falando sobre o ministério dele, falando sobre as coisas que ele passou. E exatamente nesse capítulo, Paulo ele vai falar: não são todos apóstolos de Cristo? Eu também sou. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu já sofri perseguições, já sofri perigo no deserto, eu já passei por diversos tipos de coisas. Porém, se tem uma coisa que eu tenho que me orgulhar, que seja naquilo que mostra a minha fraqueza. Porque os falsos mestres, eles se orgulhavam daquilo que eles faziam. Porém, Paulo, ele se orgulhava daquilo que ele passava, das experiências, ou seja, daquilo que ele conseguia resistir mediante a cada situação e circunstância que vinha sobre o ministério dele. Então Paulo está querendo dizer o seguinte para você: se tem uma coisa que você tem que se orgulhar, que seja daquilo que demonstra a sua limitação. Porque todos nós, como seres humanos, nós temos nossas limitações. E as nossas limitações, elas servem como base para que o poder de Deus seja manifestado em nossa vida. Então você não tenha vergonha por você ter uma limitação. Não tenha vergonha porque você é um ser limitado. Entenda, é na sua limitação que o poder e o sobrenatural de Deus será manifesto. Então entenda que cada limitação da nossa vida, aquilo que nós não podemos fazer, até onde nós podemos alcançar nossas mãos, essa é a nossa limitação, esse é o nosso limite. E entenda que esse limite, ele é a oportunidade para que o sobrenatural seja manifesto em nossa vida, porque cada vez que Paulo, ele se deparou com uma situação dessa, ele se deparou com o seu limite, com a sua limitação, ele viu o poder de Deus sendo manifesto. Lá no cárcere, quando estava Paulo e Silas na prisão, ele foi até onde o limite dele exigia, até onde a condição humana dele permitia. Porém, ali no cárcere, ele viu o poder de Deus ser manifesto e os grilhões foram quebrados, correntes caíram, porque Deus libertou Paulo lá dentro. O poder de Deus foi manifesto em um terremoto. Então entenda que é na sua limitação que o sobrenatural e o poder será revelado através de você, porque a nossa fraqueza, ela é o palco para que o sobrenatural seja evidenciado. Então se permita que a sua fraqueza demonstre o poder de Deus através de você. É por isso que no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele vai dizer sobre uma visão que ele teve de um homem que foi aos céus e viu coisas inefáveis, e logo depois ele fala que ele recebeu um espinho na carne e vinha um mensageiro de Satanás, esbofeteava ele fala: Pai, retira isso de mim. E Deus falava: não, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse espinho na carne de Paulo não é um pecado, não é uma falha, não é um erro. Isso fala da condição humana dele, do corpo. O corpo dele ainda é corruptível. No capítulo 4 ele diz que ainda que o meu homem exterior se corrompa, o interior, ele se renova dia por dia. Então o meu homem exterior ele é corrompido ainda. Até que eu seja revestido de glória, ele continuará com fraquezas. Então essa era a fraqueza de Paulo. Porém, Deus ele diz: o meu poder irá se aperfeiçoar em cima da sua condição humana. Entenda que quando você tem uma vida rendida a Deus, quando você tem uma vida que agrada ao Senhor, o poder dele irá se manifestar quando você menos espera. Se orgulhe das suas fraquezas, se orgulhe da sua limitação, porque Deus quer se manifestar através delas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like e de ativar as notificações para que você possa receber cada vídeo desse canal. Que Deus ele possa te abençoar com essa mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau!